Hoje eu gostaria de falar a respeito de um assunto que pode gerar bastante comoção, bastante contenda, mas eu acho bastante importante e é uma visão fundamentada e baseada a respeito de Estado, governo e política. Levando em consideração que nós estamos entrando em um ano eleitoral, é muito importante que nós, enquanto cidadãos responsáveis, tenhamos uma visão um pouco mais crítica a respeito daqueles que dizem governar o nosso país e, por conseguinte, governar as nossas vidas, né? A forma como nós vivemos. Para isso, eu vou usar como referência este grande pensador, Thomas Hobbes, em seu formidável livro O Leviatã, na verdade só Leviatã, né? Sem o artigo O, mas para trazer essa visão de Estado com a qual eu concordo bastante. Nós vamos desenvolver essa ideia conjuntamente aqui nesse vídeo. Iniciando do início. O Thomas Hobbes, ele tem uma visão muito particular a respeito do Estado e a esse Estado, como ele se refere, ele vai chamar de Leviatã, ou seja, um monstro gigante que é imbatível, insuperável e domina sobre todas as coisas. Só que antes dele chegar dentro do conceito do Leviatã, né, do Estado, ele passa uma boa parte do seu livro falando a respeito de estado de natureza e contratos. Bom, vamos falar a respeito do primeiro, então, do estado de natureza. O estado de natureza, para ele, é a forma como os homens vivem sem que haja um poder superior que garanta a segurança das pessoas. E ali vale a lei do mais forte. Imagine que você tem vontade de se deitar embaixo de uma laranjeira e comer as laranjas daquela laranjeira. E aí você é um jovem com bastante vigor, com bastante força, você conseguiu construir ferramentas e armas para que você possa se apossar daquela laranjeira e ali se instaurar e comer, desfrutar das suas laranjas. Para isso, quando você chegou naquela laranjeira, tinha ali um homem um pouco mais velho e que não dispunha das mesmas ferramentas que você, nem das mesmas armas, e esse homem, ele era o detentor das laranjas. Só que você, como é mais jovem, mais forte e possui armas, você chega até esse homem e você destrona ele, você arranca ele de lá e você toma posse das laranjas. E ali você passa a viver no seu estado mais confortável, né? Onde você consegue desfrutar das laranjas e dormir ao pé daquela árvore. Só que o tempo passa e você também vai ficando velho, as suas ferramentas vão enferrujando e as suas armas vão perdendo o fio. E outras pessoas também têm vontade de comer laranjas e elas também gostariam de dormir embaixo de uma laranjeira. E aí, pessoas mais jovens, mais fortes, com armas mais sofisticadas e mais recém-fabricadas, chegam até você e eles destronam você da sua laranjeira e você é inevitavelmente abatido por essas pessoas e aí você perde por completo a sua laranjeira. Isso, na visão de Hobbes, é o estado de natureza. É o estado onde as pessoas com mais força e mais poder vencem. E você pode se imaginar, então, como sendo uma pessoa muito poderosa e, por conseguinte, você terá como proteger a sua propriedade, como proteger os seus bens, como proteger a sua própria vida ao longo de toda a sua vida. Mas o grande fato é que as crianças, algumas mulheres, os idosos, alguns tipos de homens, eles são inerentemente, fisicamente vulneráveis. Ou seja, eles não podem se defender, eles não podem viver por si mesmos no estado de natureza. E aí, o Hobbes, ele avança um degrau para o próximo tópico, que é a criação de contratos sociais. Ou seja, as pessoas, elas passaram a entender que se elas vivessem num estado de natureza constante, onde vence o mais forte, vence aquele que tem mais recursos, vence aquele que se impõe mais sobre os outros de forma mais eficaz,
as coisas não sairiam muito bem e você viveria em um estado de guerra perpétua. E por conta disso, surgem os contratos sociais, ou seja, os indivíduos eles abrem mão de parte da sua liberdade, ou seja, no estado de natureza eu tinha a liberdade de conquistar o que eu quisesse, não importa os meios, não importa as formas, não importa o emprego de esforço ou de violência que isso acarretasse. E aí, quando o ser humano evolui, né, a sociedade evolui para os contratos sociais, ele passa a abrir mão de parte dessa liberdade. Ou seja, eu vou limitar a minha liberdade até onde a liberdade do meu próximo inicia. Tem algum paralelo com a nossa sociedade hoje, né? Hoje, nós sabemos que os contratos que nós fazemos, sejam eles escritos ou velados, que não foram, de fato, lavrados em papel, eles existem e nós, deveríamos, pelo menos, né, respeitamos as liberdades individuais de cada um dos nossos colegas. Hoje, se você tem, né, no estado de contratos sociais, se você tem uma laranjeira e o seu colega não tem, ele não virá até você para, com violência, tomá-la de você porque ele é mais forte. Ele virá até você e vocês negociarão e você, com a sua laranjeira, vai falar para ele assim, ó, eu posso te fornecer laranjas, se você quiser, mas eu também posso te fornecer as sementes para você plantar e ter a sua própria laranjeira, ou eu posso fornecer para você uma muda da laranjeira em troca de você não me agredir ou em troca de você me dar algo que você tem que me seja útil. Então, nesse estado, nós passamos a ver que o homem ele começa a negociar a sua liberdade. Ele começa a entender os limites da convivência e nesse estado nós paramos, pelo menos em teoria e obviamente de forma utópica, né, como quase todos os pensamentos filosóficos, paramos de ter o problema da guerra, da violência, porque as pessoas entram agora em acordo a respeito daquilo que elas farão. E aí, o Hobbes avança mais um degrau, e nós avançaremos mais esse degrau com ele, onde ele diz que, tudo bem, os homens criaram os seus contratos sociais, eles passaram a respeitar as liberdades individuais uns dos outros, mas quem garante que esses contratos serão de fato atendidos? Quem garante que esses contratos serão de fato honrados? E aí surge a ideia do Leviatã, do Estado. Ou seja, o Leviatã, esse monstro gigante que detém todo o poder e não pode ser sobrepassado, ele vem como sendo fundamentalmente, e aqui eu peço que você preste atenção nas palavras que eu direi, fundamentalmente um protetor das liberdades individuais e um garantidor de que os contratos sejam cumpridos. Na visão de Hobbes, e com a qual eu concordo, o Estado não deve ter nenhum outro papel a não ser a proteção da sua população. Nenhum outro papel. O Estado deve apenas e tão somente garantir que os contratos sociais, que as liberdades individuais sejam garantidas. Apenas isso. E aí tem uma passagem bastante interessante aqui do próprio livro dele, né? Que ele diz o seguinte: uma vez que o direito de todos os homens e todas as coisas continuaria a vigorar, prevaleceria a condição de guerra. Ou seja, se todo mundo fosse exercer os seus privilégios, exercer os seus direitos, exercer as suas vontades, as suas liberdades, nós viveríamos em constante guerra. E aí, com isso, ele diz o seguinte: assim, para que as palavras justo e injusto possam ter algum significado, é preciso haver alguma espécie de poder coercitivo que obrigue igualmente todos os homens a cumprirem seus pactos. E esse poder deve infundir o temor de alguma pena superior ao benefício esperado com o rompimento do pacto e capaz de dar força à propriedade adquirida pelos homens por meio do contrato mútuo, como recompensa do direito universal a que renunciaram. Esse poder não pode existir antes da constituição do Estado. Ou seja,
Essa frase aqui, ela é quase que a epítome, né? O resumo completo da ideia de Thomas Hobbes. Ele diz que o Estado, ele deve garantir de forma coercitiva que o benefício de uma pessoa manter os contratos é maior do que de não mantê-los. Ou seja, imagine que você, na nossa grande nação brasileira, comprou um celular parcelado nas Casas Bahia em 24 vezes. Você pagou uma nota nesse celular. Você está andando pela praia e um trombadinha qualquer vem até você, olha de longe e no nosso país ideal, o Brasil maravilhoso, cujo Leviatã garante todos os poderes para que os contratos sejam cumpridos, esse trombadinho ele vai olhar para você e ele vai fazer uma ponderação na sua mente. Ele vai pensar assim, se eu roubar aquela pessoa, o meu benefício vai ser 10, numa escala de X. O meu benefício vai ser 10. Ou seja, eu vou ter um celular novo sem ter comprado ele, sem ter pago por ele. Eu vou ter um benefício. Só que ele olha para o Estado, o Leviatã, o protetor da população, e ele pensa, se eu roubar aquela pessoa e o Estado me pegar, o meu benefício de 10 vai ser sobrepujado por um malefício de 50, onde eu perderei a minha liberdade, perderei os meus direitos, talvez perca até a minha própria vida, como era no passado e também é hoje em alguns estados ainda por aí afora, mundo afora. Ou seja, quando o Estado é forte em proteger as pessoas e garantir os contratos sociais, a ponderação de benefício do roubo sempre será sobrepujada pela ponderação de malefício da pena. É aquilo que Hobbes fala nessa frase. Ou seja, o Estado tem que ser forte o suficiente para garantir que através das suas leis, da sua coerção, da sua punição, ninguém pense que tomar a propriedade alheia é um benefício. Muito pelo contrário. Pensem que tomar a propriedade alheia, tolir as liberdades alheias, seja um malefício tão grande que ele será penalizado e, portanto, não deva fazer tal. Essa é a ideia. Só que, vamos vir agora para o mundo real, o Brasil real, o planeta real. O que nós vemos, principalmente no nosso país, é que o nosso Estado ele está muito preocupado com gastos infindáveis de dinheiro público, com coisas irrelevantes e irrisórias, como salários exorbitantes de políticos, shows ridículos bancados pelas prefeituras e pelo Estado, dizendo que é cultura e coisas do tipo. No ponto de vista de Hobbes, com a educação, que é risível, é ridícula, as crianças saem da escola sem aprenderem coisíssima nenhuma, né? E muitas delas depois precisam aprender em casa ou aprender com reforço ou até em escolas particulares. Um país que tem educação pública e as escolas particulares existem é um país falido, né? Mas, na visão de Hobbes, o governo, o Estado, o Leviatã, não deveria tomar conta de absolutamente nenhuma dessas coisas. Não deveria existir programas públicos de entretenimento, não deveria existir programas públicos de saúde, não deveria existir programas públicos de educação, não deveria existir programas públicos de transporte, nada do tipo. O Estado não deve ser detentor de absolutamente nada, senão da força coercitiva para garantir a proteção dos seus cidadãos. Me julguem, ou não, mas eu concordo com essa visão, né? A gente pode desenvolver isso em mais profundidade em outros tópicos, mas eu quero falar a respeito desse tópico único e exclusivamente. E aí nós chegamos aqui, no ápice do nosso argumento, que agora, tendo essas informações em mente, nós vemos que o Estado brasileiro faliu e falhou em garantir à sua população a segurança que lhe é devida, a garantia dos contratos sociais e das liberdades individuais. Se você precisa ter muros, portões, grades, cercas elétricas, seja lá o que for, para
garantir que a sua casa não vai ser invadida durante a noite por um meliante, o Estado falhou com você, meu querido. Se você não pode andar com o seu celular à mostra numa praia, como aconteceu aí recentemente, na virada do ano, o Estado falhou com você. Se você não pode andar livremente por lugares da sua cidade, porque esses lugares são dominados pelo crime, pelo tráfico, pela qualquer coisa que exista que é um Estado paralelo, o Estado, o Leviatã, é ilegítimo e falhou com você. Ele não serve para absolutamente nada. Se ele não pode te garantir segurança, ele não pode te garantir mais nenhuma outra coisa. Não existe propósito na visão de Hobbes para a existência de um Estado se não for para que ele lhe garanta a sua segurança individual. E aí eu peço que você reflita, pondere na sua mente. Você se sente seguro? Você se sente seguro no país em que nós vivemos? Você acha que você pode confiar nas leis, nas instituições, no julgamento daqueles que ferem as liberdades individuais e você pode garantir que essas pessoas serão devidamente punidas e retiradas do convívio social? Não pode, né? É uma pergunta retórica, mas nós sabemos a resposta. Nós não podemos, porque o Estado brasileiro falhou, ele faliu na proteção das seguranças e dos contratos sociais. Bom, essa é a minha visão a respeito da nossa sociedade. É uma visão pautada em ideias prévias e antigas que foram pensadas por pessoas muito mais inteligentes do que eu. E por isso eu acredito que é uma visão bastante rebuscada e bastante coerente com a realidade. Eu gostaria que você ponderasse a respeito disso que foi falado aqui e pense, né, nesse ano de eleição. Nós estamos aí iniciando o ano e haverá aquele grande show de horrores que acontece a cada 4 anos, né? Pondere se as pessoas que representarão você nesse governo que nós vivemos, de fato estarão interessadas em defender os seus direitos, em defender a sua liberdade individual, ou se eles estarão apenas preocupados em seus próprios interesses, né? A gente não pode ser refém de pessoas mal intencionadas. Nós não podemos ter, como dizem por aí, os políticos de estimação, aqueles que nós defenderemos apesar de qualquer coisa. Não, muito pelo contrário. Nós precisamos ter crítica, nós precisamos ter mentes pensantes. Use a sua cabeça não só para ter boné nem cabelo, mas para você pensar a respeito das coisas. E eu gostaria de deixar uma última frase aqui de Hobbes, que diz: um Estado é considerado instituído quando uma multidão de homens concorda e pactua que a um homem ou qualquer uma assembleia de homens seja atribuído pela maioria o direito de representar a pessoa de todos eles. Todos, sem exceção. Tanto os que votaram a favor desse homem ou dessa assembleia de homens, como os que votaram contra, devendo autorizar todos os atos e decisões desse homem ou dessa assembleia de homens como se fossem seus próprios atos e decisões, a fim de poderem conviver pacificamente e serem protegidos do restante dos homens. Ou seja, o ato de escolher um representante faz com que ele governe sobre nós. Ele nos representa a todos, inclusive aqueles que votaram contra, mas ele representa a maioria. Há minhas críticas a respeito desse tópico, mas não vamos entrar nesse detalhe. Mas o que me chama a atenção é, a fim de poderem conviver pacificamente e serem protegidos dos restantes homens. Se o seu governante não lhe dá essa possibilidade, ele falhou com você. E eu digo mais, o Estado brasileiro falhou com a sua população. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva, compartilhe com quem você acha que pode achar isso interessante e vamos discutir educadamente aí nos comentários e é sempre benéfico, né, a conversa. Muito obrigado e até a próxima.